Pesquisa bomba para o Bolsonaro, um resultado péssimo no Rio de Janeiro, desastroso. E aí você coloca nos comentários qual o melhor adjetivo para adjetivar essa pesquisa que mostrou o Eduardo Paes com 51% das intenções de votos, liderando e muito com o Alexandre Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, empatado na segunda posição com o Tarcísio Mota do PSOL. O Ramagem pode ficar na terceira, atrás do candidato da esquerda do PSOL. É uma derrota do Bolsonaro pessoal. O Bolsonaro insistiu no Ramagem e vai mostrar que esse é o ano da derrocada política do Bolsonaro. Bolsonaro está acabado politicamente, eu estou falando isso há meses, mas qual a sua opinião sobre essa pesquisa? Bolsonaro está em pânico nesse momento, batendo a dentadura. O Ramagem vai ficar na segunda ou na terceira posição. Bolsonaro se lascou. Você curtiu o resultado da pesquisa? Claro que sim. Então like no vídeo e se inscreva no canal. O instituto que fez e que divulgou essa pesquisa foi o Instituto Quest, que é um instituto bastante renomado. E a partir de agora nós vamos ter várias pesquisas de intenções de votos para as prefeituras. Nós estamos fazendo um acompanhamento mais de perto em São Paulo e no Rio de Janeiro. São Paulo porque é a maior cidade do país e no Rio de Janeiro que é a campanha mais importante, porque essa cidade é o reduto político de Bolsonaro e o Alexandre Ramagem foi o candidato escolhido a dedo pelo Bolsonaro. Mesmo todo mundo sabendo que seria um desastre, que seria uma derrota certa, Bolsonaro não quis colocar um candidato do PP, que seria o Dr. Luizinho. Bolsonaro quis lá, dar de todo machoso, de peito aberto e se lascou. Se lascou o Bolsonaro. Eu não sei se ele se lascou mais com a segunda esposa, que ele quis lá dar um tchutchu na Ana Cristina Vale, o ex-marido dela veio e deu uma muqueta na boca dele e depois ela o traiu com o bombeiro. Ou agora com o Alexandre Ramagem, porque o Eduardo Paes está com 51% das intenções de votos. O que isso significa? Significa que ele vence no primeiro turno. O Alex Ramagem, ele tem 11% e o Tarcísio Mota do PSOL, 8%. Na margem de erro, eles estão empatados. Alexandre Ramagem pode ficar na terceira posição. E ele não decola, porque o Eduardo Paes está fazendo acenos numa região do Rio de Janeiro, que é o reduto político do Bolsonaro, porque ele está ali urbanizando a favela do Aço, fez um terminal lá em Realengo. E o que o Ramagem poderia fazer? Que é questão de segurança pública, limitado porque é uma questão estadual, quer armar a guarda municipal? O Eduardo já fez, então o Ramagem já era. Bolsonaro erra, porque essa é uma derrota pessoal. O Rio de Janeiro é o reduto político do Bolsonaro. O Bolsonaro ele estava se borrando tanto com essa candidatura, com essa cidade, que ele não permitiu que o Flávio Bolsonaro disputasse a prefeitura do Rio. Porque ele falou pro Flávio o seguinte, você vai disputar, nós vamos perder, e aí o que vai acontecer? Vai ser um vexame pra mim. Eu vou até ligar o Pandinha, porque isso merece, ó. Pandinha tá desligado. Vocês viram a luz ali atrás. Vai ser uma derrota pessoal pra gente. Eu acho que acabou a bateria do Pandinha. Vai ser uma derrota pessoal pra gente e você vai me expor. Então não vamos colocar você, vamos colocar o Ramagem. E aí o que aconteceu? O Ramagem foi derrotado, será derrotado. Uma derrota pessoal. É diferente, por exemplo, de São Paulo. Porque em São Paulo o Bolsonaro tá forçando lá pra colocar o vice, né, do Ricardo Nunes, só que em São Paulo não vai ser uma derrota direta do Bolsonaro. No Rio vai. E vai mostrar que o capital político do Bolsonaro minguou, afundou. Já foi visto lá em Copacabana com aquela manifestação fiasquenta que não foi ninguém. Essa pesquisa da Quest é importante nós salientarmos que ela tá corroborando aquilo que os trackings do PL estão mostrando. O que são trackings? São as pesquisas feitas pelos próprios partidos. Essas pesquisas elas não precisam ser registradas no TSE. Então elas ficam ali para verificação das estratégias internas do partido. E esses trackings estavam mostrando que o Ramagem simplesmente não decola. O Ramagem fica em torno de 15%, que é mais ou menos isso que tem mostrado essa pesquisa da Quest, e o Eduardo Paes está vencendo no primeiro turno. Então ele está mostrando aqui, ó, o SBU aqui para o SQ para o Alexandre Ramagem. É o que está acontecendo. O Eduardo Paes vence no primeiro turno, as notícias são péssimas para o Bolsonaro e Bolsonaro vai mostrar que esse ano de 2024 é a derrocada política dele. É o fim do Bolsonaro. Bolsonaro está morto politicamente. Ah, mas ele está morto. Esqueçam. Esqueçam. Em 2023, quando o Bolsonaro ia prestar depoimento à Polícia Federal, local sabido, horário sabido e não ia ninguém ali, eu falei, aí tem coisa. Pô, todo mundo sabe e ninguém vai lá prestar solidariedade ao Bolsonaro? É porque tem coisa. Beleza. Agora em 2024, tirando aquele evento
em São Paulo, todas as outras manifestações foram ridículas do Bolsonaro, não foi ninguém. Ele fez uma em São Sebastião, no litoral de São Paulo, que patético. Só que isso tudo são percepções. Nós precisamos confirmar, quantitativamente falando, a derrocada do Bolsonaro. E quando vai acontecer? 2024, com a campanha municipal. Porque o PL não vai fazer o desempenho que gostaria de fazer, não vai fazer 1.800 prefeituras, não vai fazer 600. E isso vai mostrar que o Bolsonaro, ele já não é mais essa super liderança do bolsonarismo. Nós sabemos disso. E em São Paulo, olha só que interessante. Em São Paulo, o Bolsonaro quer forçar o candidato, o vice do Ricardo Nunes, que é o Ricardo Melo Araújo. Não traz votos, é um João Ninguém. E ele vai prejudicar a campanha do Ricardo Nunes. O Bolsonaro teme que o Nunes vença sem o apoio dele. Porque aí vai ficar, pô, nem precisou de mim e venceu. Então ele quer forçar uma escolha. Porque ele está fazendo uma aposta arriscada que é na vitória do Nunes. Só que o Ricardo Melo Araújo, ele radicaliza o Ricardo Nunes e mais ainda, a entrada do Pablo Marçal, que foi fomentada pelo Bolsonaro, fez com que o Ricardo Nunes fizesse muitos acenos ao Bolsonaro para garantir o apoio do ex-presidente. Tô parecendo o Mauro César Pereira, né, mexendo no cabelinho. Aí o que vai acontecer? O Ricardo Nunes perde o discurso de centro. E Bolsonaro é o candidato mais rejeitado em São Paulo. Ele perdeu em 22. E o Tarcísio também perdeu em São Paulo, capital. Vai cair essa campanha no colo do Guilherme Boulos e o Bolsonaro vai ter que engolir o SBQ do Panda inteira em uma derrota em São Paulo e no Rio. Vai se lascar por isso. Vai se lascar. Tanto que já tem aliado do Bolsonaro descartando ele, Wilson Lima, governador de Amazonas, qual faz governador de Manaus. O governador do Amazonas, Wilson Lima, que é do União Brasil, é bolsonarista, falou: Bolsonaro teve uma grande contribuição para a direita, Bolsonaro foi um grande político, mas para 2026 precisamos de gente nova. Lideranças novas, como no caso do Tarcísio de Freitas. O Wilson Lima é do União Brasil. E o Sérgio Moro, que é do União Brasil, falou: já temos um candidato para enfrentar o Lula em 26. Ronaldo Caiado está escanteando o Bolsonaro. Bolsonaro já era, ele está sendo desprezado pelos seus adversários ou pelos seus aliados. Tarcísio de Freitas apunhalou Bolsonaro pelas costas com aquele jantar com o Campos Neto, porque Tarcísio se posiciona como sendo um player importante para 26, já com a sua plataforma ministerial como ministro da Fazenda, que é o sabotador do governo Lula. Por isso que o Lula, percebendo que Bolsonaro já está minguando, ele está atacando o Tarcísio, falando: Tarcísio não tem interesse para a população, Tarcísio tem interesse do Campos Neto, que é a especulação financeira, porque o Lula já começa a minar a candidatura do Tarcísio. Para Lula, seria muito mais interessante Bolsonaro ser o adversário. Muito mais, claro, óbvio, Bolsonaro é um nada, tá inelegível. Mas Tarcísio cresce, inclusive dentro do próprio bolsonarismo. Porque pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná mostra Lula empatado com Bolsonaro, com o Tarcísio e com a Michelle. A votação é a mesma, mostrando que o Lula não enfrenta Bolsonaro, Lula não enfrenta Tarcísio, Lula não enfrenta Michelle. Lula enfrenta o bolsonarismo. E aquele candidato que for o avatar do bolsonarismo vai ter aquela pontuação. O bolsonarismo, ele escolhe alguém, mas ele não é alguém, ele não é o Bolsonaro. Isso 2024 vai demonstrar. Nós estamos, cantando essa bola há muito tempo. Há muito, muito tempo. É só me escutar que a gente sabe analisar pesquisa.